paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 7. Hoje nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: quem segue a Cristo anda em fidelidade. E eu espero que o Senhor Jesus também ministre ao teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu comentário, coloca aí de onde você está assistindo a gente, coloca o nome da tua cidade também, tem muita gente boa fazendo isso e eu fico feliz sabendo onde essa aula está alcançando você. É claro também que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, você encontra tudo isso no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para navegar e conhecer os nossos trabalhos em Jesus. Se você é professor da classe dos jovens, eu tenho um material que vai te ajudar. É o Facilita EBD. Pode poupar até o teu tempo em preparar as tuas aulas. No Facilita você encontra o esboço da minha aula, onde eu coloco aí os versículos a mais, o recurso a mais da lição, que a gente sempre apresenta aqui para você em sala de aula. Você pode ter acesso a esse material e também o PowerPoint, onde você pode utilizar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Quem se torna assinante do Facilita EBD, a nossa assinatura ela é trimestral, tem o benefício de receber alguns bônus, como o nosso workshop de pregação, que é muito bom, o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que tem edificado vidas, e também o nosso treinamento de discipulado e evangelismo, que vale a pena você dar uma olhada e conhecer esses trabalhos em Jesus. As nossas propostas estão na descrição desse vídeo e em um comentário abaixo. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos jovens, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte tema, é importante você ter isso em mente: quem segue a Cristo anda em fidelidade. A partir do momento em que você se torna um discípulo de Jesus, é necessário que você seja fiel a Cristo. Também é importante você iniciar a tua aula por algumas bases que a própria lição traz para a gente. A primeira delas está no texto principal, que se localiza então em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Faça essa leitura com os teus alunos. Apresenta também um resumo da lição, vale a pena você fazer essa leitura em sala de aula. E a nossa leitura bíblica em classe se localiza em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 3 ao 6 agora. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Hoje nós vamos estar estudando sobre esse tema: quem segue a Cristo anda em fidelidade. A partir da abordagem da segunda carta que Paulo escreve então ao seu discípulo na fé, o Timóteo, a segunda epístola de Timóteo. Então hoje, em sala de aula, nós vamos traçar para você exatamente um panorama dessa segunda carta e a necessidade de compreender essa segunda carta como instrumento de relevância também para aplicarmos em nossa vida diária, no nosso caminhar com Jesus hoje. É importante nós observarmos isso. A partir da abordagem, então, do pastor Hernandes Dias Lopes, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela possui alguns propósitos. E que propósitos são esses? Observe, Paulo ele está direcionando Timóteo como seu discípulo na fé. E nesse trimestre nós estamos estudando a respeito do discipulado. Nós estamos estudando a respeito da jornada de pregação. Nós estamos estudando a respeito de servir a Jesus. Paulo descreve exatamente alguns propósitos depois de ter passado um longo período ministerial crescendo com Cristo. Nós temos a informação bíblica a partir de Gálatas, capítulo 1, versículos 15 ao 18, que no início da sua caminhada, da sua carreira de fé, Paulo passou 3 anos no deserto da Arábia. Depois nós somos informados em Atos capítulo 9, versículo 30, Atos 11, 25 e 26 e Gálatas capítulo 2, versículo 1, que Paulo permanece, depois dos 3 anos, mais 10 anos em Tarso da Cilícia, sua terra natal, onde ele teve a oportunidade de crescer e aprender sobre Jesus.
Hoje nós vamos aprender exatamente que esse Paulo, convertido, servo do Senhor, agora está trazendo para Timóteo uma riqueza de discipulado, orientando a Timóteo a ser um servo de Deus. Paulo, quando escreve a segunda epístola a Timóteo, ele já está no final da sua carreira. Muitos estudiosos biblicistas chegam a dizer que Paulo já tinha 30 anos de ministério ali. E é interessante que quando nós olhamos para as Escrituras, nós aprendemos a partir dessa visão bíblica que Paulo, então, ele prega com zelo a palavra de Deus. Ele tem uma dedicação em servir ao Senhor. E nós também precisamos ter essa dedicação. Você também, como professor da Escola Bíblica Dominical, deve se dedicar à obra missionária. Quando nós observamos, então, Atos capítulo 13, nós encontramos um Paulo sendo enviado para as missões por ordem e direção do Espírito Santo. Ele realiza algumas viagens missionárias. A sua primeira viagem missionária é uma viagem missionária direcionada por Deus para a região da Galácia. A sua segunda viagem missionária é uma região onde Paulo ministra a palavra de Deus, especialmente para um povo desconhecido, onde Paulo ministra na Macedônia e na Acaia. E a sua terceira viagem missionária é quando Paulo dedica sua vida ao ministério da pregação na Ásia Menor. Quando você observa a carreira de Paulo, você percebe que Paulo escreve, então, 3 epístolas. E hoje nós estamos com a sua última epístola em mãos, a segunda carta que ele escreve para Timóteo, com um propósito interessantíssimo de fortalecer a fé daquele jovem pastor e para que aquele jovem pastor se tornasse fiel a Deus. Quando você lê 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, você percebe que ali estão as últimas palavras de Paulo, quando Paulo então descreve: combati o bom combate, acabei a carreira, ou completei a carreira e guardei a fé, demonstrando a riqueza de permanecer em fidelidade. Já que nós vamos falar sobre fidelidade, a gente tem que ter um exemplo de fidelidade, e esse exemplo é o exemplo de Paulo. Esse Paulo que já se encontra idoso em seu ministério. Esse Paulo que já está vivendo exatamente os últimos dias aqui na terra, para depois ter um encontro com Cristo nos ares, para ter um encontro com Cristo nos céus. Quando você olha para as Escrituras, nós percebemos que esse Paulo traz, então, uma mensagem de fidelidade e de encorajamento para Timóteo. Isso porque Nero, o imperador da época, estava perseguindo os cristãos, levando muitos cristãos à prisão e à morte. E agora, a partir das Escrituras, nós entendemos que Paulo tem uma preocupação em passar o bastão, em passar o cajado para Timóteo, para que Timóteo, então, continuasse esse ministério da carreira cristã de servir a Jesus. A nossa geração também precisa entender a importância da fidelidade, de levar adiante aquilo que os nossos pais na fé, os pioneiros na fé, deixaram de exemplo para nós. A nossa geração precisa, então, aprender com Paulo, que está ensinando a Timóteo um verdadeiro discipulado de permanecer na fé, mesmo diante do levantar desse mundo, mesmo diante das perseguições. Muitos cristãos, conforme a história, estavam sendo crucificados por todo mundo, especialmente em Roma. Mas Paulo agora está preocupado em passar adiante o bastão, em confirmar o ministério de Timóteo e orientar Timóteo em guardar o bom depósito, como está escrito em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14. John Stott, sabiamente, comentando a respeito da segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, ele traz para a gente 4 abordagens que são sensacionais. Ele descreve que há uma repetição de uma palavra que aparece em cada capítulo dessa segunda carta e você pode tomar como nota. A palavra é tu, porém. Tu, porém, Timóteo, em primeiro lugar, guarda o evangelho. Isso está escrito em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14. A segunda palavra que John Stott destaca está então no capítulo 2 da segunda carta, versículos 2, 8 e 9, quando Paulo diz: tu, porém, sofre pelo evangelho. A terceira palavra está localizada na segunda carta, capítulo 3, versículos agora 13 e 14, quando Paulo diz então para Timóteo:
Tu, porém, Timóteo, persevera pelo evangelho. E a terceira palavra que John Stott então destaca está lá no capítulo 4, versículo 1 e 2. Tu, porém, Timóteo, prega a palavra, prega o evangelho. Mayan Pirman faz questão de dizer a respeito da importância da perseverança de Timóteo em fidelidade ao Senhor. Como um discípulo de Paulo, em aprender a respeito da palavra para corrigir aqueles que são falsos mestres, para poder apresentar os deveres da igreja cristã, para poder guiar o povo de Deus como um bom pastor. Na mesma linha de pensamento, Gordon Free, ele faz questão de trabalhar o seguinte argumento. Ele descreve que a segunda carta que Paulo escreve para Timóteo é uma carta que traz alguns itens pessoais, uma orientação pessoal de Paulo para Timóteo e pede a Timóteo para trazer esses itens que Paulo tanto necessitava antes da sua morte. Isso porque estava próximo do inverno. A carta descreve isso para a gente no capítulo 4, versículo 12. Então, Paulo pede a Timóteo para trazer a capa. Paulo também pede a Timóteo para trazer os livros, porque mesmo estando no fim da vida, ele desejava estudar um pouco mais da palavra de Deus e conhecer a respeito também do Senhor. O pastor Hernandes Dias Lopes, então, destaca que essa segunda carta que Paulo escreve a Timóteo também apresenta um discipulado sensacional, onde Paulo descreve a Timóteo a necessidade de se fortalecer na graça do Senhor. Com isso, você pode aplicar em sala de aula para os teus alunos sobre a necessidade de nos fortalecermos na graça do Senhor. Paulo escreve a Timóteo, então, que Timóteo deveria guardar o evangelho intacto, deveria sofrer pelo evangelho, comunicando esse evangelho em fidelidade. Esse evangelho traz então a riqueza para a gente. E hoje, especialmente na lição, nós vamos observar exatamente o capítulo 2 dessa segunda carta, quando Paulo então utiliza figuras de linguagem para demonstrar a riqueza da fidelidade de servir a Deus. Paulo ele utiliza aqui 4 figuras de linguagem durante essa carta, especialmente no capítulo 2, e nós vamos observar essas 4 figuras hoje na ministração da lição. A primeira figura que Paulo utiliza é a figura do mordomo. Está lá no capítulo 2, versículo 1 e 2 da segunda carta a Timóteo. Então nós vamos trabalhar hoje sobre o mordomo. A segunda figura de linguagem que Paulo utiliza, que está na lição também, está no capítulo 2, versículos 3 e 4, quando Paulo utiliza a figura de linguagem do soldado. Nós somos soldados de Cristo também, você também é. A terceira figura de linguagem que Paulo utiliza é a figura do atleta. Está lá no capítulo 2, versículo 5. Você é um atleta de Cristo e serve ao Senhor. A quarta figura de linguagem que Paulo utiliza é a figura, então, do agricultor. E isso está presente lá no capítulo 2, versículo 6. Então, a nossa abordagem hoje trabalha exatamente todo esse contexto da carta em um discipulado bíblico e, ao mesmo tempo, trabalha também essas 4 figuras que Paulo procura desenvolver com Timóteo, especialmente à luz do capítulo 2 da segunda carta. E eu espero já estar ajudando você. Se eu estou contribuindo contigo, se essa aula está edificando você, está te ajudando também, por gentileza, coloca aí de onde você está assistindo a gente, o nome da tua cidade, da tua igreja, em Cristo Jesus. Vamos avançar agora para o primeiro ponto da lição, que trata então sobre o seguinte argumento: fiel como um soldado. E a leitura bíblica em classe, que você pode até compartilhar com os teus alunos, está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: fidelidade como foco de vida. Isso é importante no discipulado em Jesus. A mordomia cristã é como uma chamada para cada cristão à responsabilidade em relação aos bens que Deus lhe concedeu. Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade da sua vida prática em servir a Jesus. Então, todos nós somos mordomos de Cristo. E isso você pode tomar como base, especialmente o capítulo 2 da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, versículo 1 e 2. Você pode ler esse versículo, porque ali Paulo ele traz a primeira figura de linguagem, como eu disse para você, sobre o mordomo. Eu acho interessante você abordar sobre o mordomo, porque a lição ela trabalha a partir do soldado.
Mas vamos observar o mordomo, que também é importante, nessa fidelidade de servir a Cristo. A mordomia é então o ofício do mordomo. Todos nós somos chamados para a mordomia cristã. O mordomo é aquele que é responsável pela administração da propriedade do Senhor. Ou seja, nós somos responsáveis por aquilo que Deus nos concedeu. A palavra mordomo significa exatamente o servo da casa, aquele que é o administrador da casa, no sentido então de um empregado, de alguém que está disponível para servir. Nós somos chamados para sermos servos nesse discipulado em Jesus. Então pega isso e aplica na vida dos teus alunos também. Não se esqueça que você também é servo, além de ser soldado de Cristo. Basicamente, o mordomo é aquele que é administrador daquilo que é alheio. A palavra grega para mordomo no Novo Testamento vem do termo oikonomia, traz essa ideia de mordomo. O apóstolo Paulo ele utiliza essa figura de linguagem, essa palavra de mordomo, para descrever a fidelidade que nós precisamos ter com Cristo. Isso está no capítulo 2 da segunda carta, versículo 1 e 2. Leia esse versículo com os teus alunos. Quando você observa, então, a figura de linguagem do mordomo, você descobre algumas reflexões importantes nesse discipulado em Jesus. Nós somos mordomos de Cristo. Em primeiro lugar, você pode tomar como nota essa primeira figura de linguagem, que o exercício do ministério de mordomia cristã exige uma força sobrenatural. Vem da parte de Deus, da direção de Deus. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Para ser mordomo, você precisa se fortalecer em Jesus. É sobrenatural isso aqui. Em segundo lugar, como segunda aplicação da mordomia cristã, nós entendemos o seguinte argumento, que aquele que é mordomo de Cristo deve então buscar a força para a realização do próprio ministério no Senhor Jesus. 2 Timóteo 2:1. Olha o que o próprio Paulo deixa claro: fortifica-te na graça do Senhor Jesus Cristo. Jesus também disse que sem mim nada podereis fazer. Está escrito lá em João capítulo 15, versículo 5. Paulo ele traz essa consciência também demonstrando sobre a nossa necessidade de estar em Cristo, como ele escreveu na segunda carta à igreja, à igreja de Corinto, capítulo 3, versículo 5. Em terceiro lugar, o mordomo não apenas persevera, mas é alguém que transmite o evangelho. Um detalhe que nós aprendemos sobre a realidade da fidelidade da mordomia cristã é que Paulo deixa claro para Timóteo, olha, como você ouviste de testemunhas fiéis, transmite essa mensagem. Observa muito bem, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Ele descreve a necessidade dessa mordomia. Nós aprendemos em fidelidade esse discipulado, e agora esse discipulado que nós temos de Cristo precisa ser passado adiante. Você precisa discipular alguém em Jesus. É nosso papel como servo e serva de Cristo. Em quarto lugar, como quarto princípio, nós também podemos apresentar a seguinte abordagem sobre mordomia cristã, é que a mensagem e o mensageiro, na realidade, na mordomia cristã, precisam estar em harmonia. Tanto a mensagem como o mensageiro, a mensagem e o mordomo precisam caminhar juntos. A tua vida também é uma mensagem. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. O evangelho precisa ser transmitido com fidelidade. O evangelho precisa ser transmitido com clareza. O evangelho precisa ser transmitido com o exemplo de vida. É isso que Timóteo está aprendendo com Paulo a partir dessa perspectiva. Quando Timóteo se torna um pastor, Paulo faz questão de descrever que você aprendeu, Timóteo, com homens fiéis. Então compartilha essa fidelidade que você aprendeu. Na vida, na mordomia cristã, o pregador ele precisa viver a sua mensagem.
Na vida, na mordomia cristã, aquele que transmite o evangelho precisa transmitir esse evangelho com fidelidade. A partir da abordagem agora do Tiago Brasil, do Marcelo e da Thelma Bueno, que escrevem essa lição, nós entendemos então que o verdadeiro cristão não pode ter a mente dividida. Isso está em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Eles também descrevem que o cristão precisa ter um coração fiel, um coração saudável, servindo a Deus em fidelidade. Que o cristão ele precisa ter uma vida transformada como verdadeiro mordomo de Cristo, sendo guiado pelo Espírito de Deus. E o próprio Paulo faz questão de dizer que o cristão, nessa era, nesse mundo em que nós estamos vivendo, precisa transformar esse mundo para a glória de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. E se eu estou te ajudando até aqui, se essa aula está edificando você, se você não é inscrito no canal, se inscreve também. O segundo subtópico trata, então, sobre o seguinte argumento aqui na nossa CBD. Fiel em meio aos sofrimentos. Vamos observar a abordagem dos autores da lição para compreendermos exatamente essa perspectiva teológica aqui. Conforme os autores da lição, Tiago Brasil, Marcelo e a Thelma, eles escrevem que ser um discípulo é entender que Deus não nos fez um convite para um passeio, mas Deus nos convocou para uma guerra espiritual. E você tem uma base bíblica lá em João, capítulo 16, versículos 33. O pastor Hernandes Dias Lopes destaca, a partir da leitura, então, do capítulo 2, da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, a segunda figura de linguagem, que é a figura do soldado. Nós somos chamados para sermos soldados de Cristo. Nós estamos em uma batalha espiritual. E aquele que se envolve como um soldado de Cristo entende que está em uma batalha que não tem trégua. Nessa batalha espiritual, nós estamos então envolvidos com Deus, revestidos da armadura de Deus, para permanecermos firmes no meio dessa batalha. Além de sermos chamados para sermos mordomos de Cristo, você é chamado para ser um soldado de Cristo. Glória a Deus. O ministério do soldado tem, então, uma carreira sensacional. Esse ministério é envolvido em sofrimentos também, porque nós estamos em batalhas. Isso está escrito no capítulo 2, versículo 3. Vejamos alguns princípios que nós podemos retirar a respeito do ministério de sermos um soldado de Cristo nesse discipulado. O primeiro princípio é: não basta ser apenas um soldado de Cristo. É preciso ser um bom soldado de Cristo, servindo a Deus nesse ministério que Deus nos confiou. Não basta ser apenas um bom obreiro. É preciso ser um bom obreiro para a glória de Cristo. É necessário viver o Evangelho. Não basta apenas parecer ser, mas é necessário viver. Aquele que está envolvido no Evangelho, ele então se envolve com a prática da pregação da palavra de Deus e aplica isso na sua vida. É crente dentro de casa e fora de casa também, no meio da sociedade. O segundo princípio que nós podemos retirar, especialmente do sofrimento do soldado, apresentado na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, é um princípio sensacional, que a vida cristã não é um parque de diversões, mas é um campo de batalha. Não se esqueça, nós estamos em constante batalha espiritual. E o inimigo das nossas almas continua trabalhando para barrar a tua fé, barrar a marcha da igreja. Mas a igreja tem dono, e o dono dela é Jesus. O inimigo das nossas almas anda agindo de forma sutil, tentando desacreditar a palavra de Deus, tentando silenciar a igreja e silenciar a mensagem do Evangelho. Mas nós somos chamados para sermos soldados de Cristo. Estamos em batalha, em militância, falando de Cristo, anunciando o Evangelho e apresentando o reino em fidelidade. Essa é a figura que Deus coloca, então, no nosso coração diante dessa questão que estamos trabalhando com você. E que essa aula esteja edificando você. E é claro, você que é um soldado de Cristo, que serve a Deus, sirva a Deus em fidelidade. Fale sobre isso com os teus alunos. O terceiro subtópico aqui do primeiro ponto trata, então, sobre o seguinte argumento: vivendo em fidelidade para agradar a Deus. O pastor Tiago Brasil, Marcelo e a Thelma Bueno destacam para a gente de forma espetacular
como autores, então, do livro de apoio da lição, a perspectiva que nós somos chamados para sermos soldados de Cristo em sinceridade, porque nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual. E somos chamados, então, para agradar a Deus. E envolvidos nessa batalha espiritual, estamos em guerra contra o inferno. Isso está escrito em uma base bíblica que você pode tomar em Efésios capítulo 6, versículos 10, 11 e 12. Você pode ler esse versículo para a glória de Deus. Tomando como base agora, especialmente, a segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Paulo descreve para Timóteo um argumento que é maravilhoso e você pode também tomar em sala de aula e frisar esse versículo com os teus alunos. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida. Tem versões que vão dizer o seguinte: nenhum soldado em serviço se envolve com os embaraços dessa vida. Isso quer dizer que nós, em fidelidade, temos agora um compromisso com Cristo. E esse compromisso com Cristo não nos permite nos envolver com o mundo em pecado. Ele nos permite agora estar no mundo anunciando o reino de Deus, mas abraçando o pecado, não. A palavra grega utilizada nesse versículo é emplektai, traz essa ideia de envolver-se, ou seja, se embaraçar com os negócios dessa vida, se envolver com o pecado. Aqui nós temos uma abordagem que o ministro de Deus, que um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, como você, não pode se embaraçar com os negócios dessa vida, com os interesses desse mundo que é corrompido, que é materialista, que é secular, que te afasta de Deus. Mas a Bíblia descreve que nós precisamos sermos como um bom soldado de Cristo nessa batalha espiritual. Não se engane, nós estamos em guerra. William Barclay, ele traz então a seguinte perspectiva a respeito desse argumento que estamos trabalhando com você, que era proibido no Código Romano da época, dos tempos de Jesus, especialmente dos tempos de Paulo, que um soldado envolvido na militância do serviço se envolvesse com aplicações civis. Aqui há um princípio que nós precisamos retirar. Aquele que está em serviço na obra como soldado de Cristo, ele deve agir em tempo integral nesse trabalho. Um soldado romano não poderia beber bebidas alcoólicas naquele período em que ele estivesse em serviço. E isso também traz uma perspectiva para a gente hoje. Nós não podemos nos embaraçar com aquilo que é pecaminoso, com as drogas, com as bebidas alcoólicas que nos afastam de Deus, com os pecados, com as prostituições, com os adultérios dessa vida. Mas precisamos viver em santificação, porque nós somos soldados de Cristo, revestidos e revestidas das armaduras de Deus. Assim, a ordenança do Evangelho é propagar Cristo, anunciar Jesus, falar do amor de Deus e que você então viva pelo Evangelho. Você pode ler 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14 e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical. E se eu estou te ajudando até aqui, se essa aula está edificando você, se você puder, tira uma foto, me marca no Instagram, o endereço está aí. Vou ficar feliz se você fizer isso lá nos stories para a glória de Deus. O segundo ponto trata então sobre o seguinte argumento aqui na nossa EBD. Fiel como um atleta. Nesse segundo ponto, nós vamos analisar agora a terceira figura de linguagem presente no capítulo 2 da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. E você pode ler um versículo bíblico que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Lê esse texto então com os teus alunos. Diante dessa questão, o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: encarando a vida com a dedicação de um atleta. E eu espero que o Senhor Jesus te use como instrumento da palavra na escola bíblica dominical da tua igreja. O Tiago Brasil, Marcelo e Atelmo Bueno, os autores do livro de apoio da lição, descreve que quando Paulo também escreve, a igreja de Corinto, especialmente no capítulo 9 da primeira carta, versículo 24, ele apresenta a comparação, então, de um discípulo como um atleta. A partir dessa perspectiva, agora, analisando, então, a abordagem que Paulo continua utilizando lá na frente, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5 agora, ele também está utilizando a figura de um atleta para descrever a necessidade do discipulado. Pega isso aqui também. Pois nenhum atleta se prepara para a derrota.
todo atleta se prepara para vencer. Isso descreve que no discipulado cristão, nós precisamos estar preparados para vencer. O atleta, ele se prepara para entrar no estádio. Ele se prepara para a competição. Ele se prepara para a prova, obedecendo todas as normas. Como está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Que princípios nós podemos retirar aqui a partir da perspectiva do pastor Hernandes Dias Lopes, analisando então a perspectiva de um atleta de Cristo? O primeiro princípio que você pode retirar é que o atleta é uma pessoa disciplinada. Ser um discípulo de Jesus é ser um atleta. E ser um atleta é ser uma pessoa disciplinada para a glória de Cristo. Um atleta, ele cuida do seu próprio corpo, ele descansa, ele cuida da saúde, ele realiza exercícios físicos para poder estar pronto para a prova, para os desafios que ele vai enfrentar. Um discípulo também precisa cuidar da sua saúde pessoal e, ao mesmo tempo, do seu próprio corpo também, porque nós, além de sermos espirituais, somos também pessoas físicas. E, ao mesmo tempo, entendendo essa perspectiva, há uma necessidade de forma integral de cuidar da nossa saúde, tanto da nossa saúde física como também da nossa saúde espiritual. Um atleta, conforme a Bíblia, ele se dedica para ter chance de vitória. Se esse atleta não obedecer esses princípios, o princípio da dedicação pessoal, ele não obtém vitória. Ele não consegue vencer as batalhas e nem tampouco as provas e os desafios. Todo aquele que é um atleta de Cristo, nessa carreira, ele enfrenta grandes desafios, rompendo as barreiras. Isso traz uma aplicação para a gente também. No discipulado em Jesus, nós somos atletas de Cristo, enfrentamos desafios, rompemos as barreiras por causa da fé em Jesus, glória a Deus. Em Cristo, nós somos então atletas que servimos ao Senhor de todo o coração. Aquele que corre, ele corre com o objetivo de alcançar exatamente o pódio, de alcançar a medalha, a coroa no final do desafio. Nós em Cristo, nós devemos então servir ao Senhor como um atleta, enfrentando os desafios através da oração, através do discipulado, servindo ao Senhor nessa carreira, não perdendo o foco. Tem muita gente que serve ao Senhor e no meio da caminhada perde o foco, não perdendo o foco. Esse é o papel da fidelidade do atleta, é o papel da fidelidade de um discípulo de Cristo. Você não pode perder o foco. O centro da tua vitória é Jesus. Continua firme com Jesus, caminhando com Jesus nessa tarefa árdua, porque Deus te dará a vitória. E eu espero que essa palavra esteja edificando você. Se está, comenta aí também. Vamos então para o nosso segundo subtópico do segundo ponto, que trata então sobre o seguinte argumento: o árduo, mas glorioso caminho de vitória de um atleta. Observa essa questão e esse argumento que nós vamos trabalhar com você a partir da perspectiva dos autores da lição. Para os autores da lição, nós somos chamados para sermos discípulos de Cristo em um caminho que é necessário ter renúncia. Renúncia do pecado e renúncia do mundo. Lucas capítulo 9, versículo 23 é uma abordagem que você pode utilizar. A partir da perspectiva também do pastor Hernandes Dias Lopes, comentando agora 2 Timóteo capítulo 2, especialmente versículo 5, ele descreve que aquele que é convidado para ser um atleta de Cristo, ele entra numa competição para ganhar. Isso quer dizer que quando você é chamado para ser um atleta de Jesus, como discípulo de Jesus, você entrou para ser vencedor, vencedora. Isso não trata-se aqui da confissão positiva que foi propagada anos atrás, que descrevia que você só tinha a oportunidade de vencer, que você, se, por exemplo, tivesse um fracasso na vida, você então não estaria com Cristo. Se você adoecesse, você então estaria em pecado. Essa confissão positiva é uma convicção que já está descartada e não é utilizada por nós pentecostais de linha clássica. No pentecostalismo de linha clássica, nós entendemos então que a visão de sermos um atleta de Cristo é estarmos em uma competição para vencer na carreira de servirmos a Cristo de todo o nosso coração. Nós podemos ter desafios que vão ser desafios
que vão ser difíceis de ultrapassar. Podemos enfrentar, por exemplo, algumas doenças, algumas dificuldades, mas tendo a convicção que quem nos dá a vitória é Cristo. A partir dessa perspectiva também, nós entendemos que aquele que é chamado para lutar nessa carreira de desafios como um atleta de Cristo, nós somos chamados então para sermos vencedores para a glória de Deus. A partir dessa visão também, nós compreendemos a necessidade de estarmos em Cristo, de permanecermos em Cristo, de andarmos em fidelidade, porque Cristo vem, e vem exatamente para recompensar aqueles que andaram em fidelidade aqui. Cada um de nós somos chamados para sermos discípulos de Cristo, enfrentando os desafios dessa vida, amando ao Senhor de todo o nosso coração. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico aqui do segundo ponto, eu quero abordar com você o seguinte argumento: a fidelidade de quem venceu na vida de modo íntegro, a partir da abordagem, então, dos autores da lição, Tiago Brasil, Marcelo e a Thelma. Não há benefício algum em vitórias alcançadas através de trapaças e enganos. Quando nós entramos pelo caminho da trapaça e do engano, nós entramos, então, uma perspectiva que não é uma perspectiva cristã. Aquele que é um atleta de Cristo, ele obedece às regras, ele obedece, então, às normas. Nós que somos discípulos de Jesus, nós obedecemos à palavra, à direção da Escritura, para vencermos em Cristo. Aquele que é um atleta de Cristo, ele recebe a recompensa segundo as regras, segundo a vontade das normas. Isso está presente lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, para alcançarmos então a coroa, a medalha no fim da jornada. Aquele que desobedece às normas é então desqualificado, desclassificado. Um atleta, ele entra na disputa para a glória de Deus. Você deve entrar nas disputas espirituais para a glória de Deus. Nós temos dificuldades, temos lutas, temos provações, mas diante dessas provações, nós precisamos permanecer fiéis a Cristo. Porque diante dessas provações, o inimigo das nossas almas, ele se aproxima, oferecendo a trapaça, oferecendo o atalho, para que você então desobedeça às regras do discipulado de Cristo, desobedeça às normas que são orientadas pela palavra do Senhor. Um verdadeiro obreiro, obreira, discípulo, discípula de Jesus, é aquele que vive o evangelho de forma íntegra. Vive o evangelho tanto na igreja como também fora da igreja. Ele vive o evangelho na sociedade onde ele está inserido. O John Stott chega a dizer que um atleta ele passa a ser coroado quando ele vence toda a aprovação. Você, como discípulo e discípula de Jesus, é coroado, coroada, quando você então vence as batalhas, vence as provações, vence a carreira para a glória de Deus. A partir dessa perspectiva, eu espero muito estar ajudando você. Se eu estou contribuindo contigo, deixa o likezinho aí, porque me ajuda também. Vamos avançar agora para o terceiro ponto da lição, que trata agora sobre a quarta figura de linguagem utilizada pelo apóstolo Paulo, que está presente lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2. Agora nós vamos trabalhar sobre o seguinte tema: fiel como agricultor. Hoje nós vamos observar essa quarta figura. E você pode ler um versículo bíblico que está então em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos agora 6 e 7. Leia esse texto com os teus alunos. O primeiro subtópico do nosso terceiro ponto trata então sobre o seguinte argumento: vivendo no reino com muito trabalho. Para o pastor Tiago Brasil, Marcelo e a Thelma Bueno, aquele que participa do reino de Deus agora, como agricultor, nessa figura de linguagem, ele se envolve com muitos trabalhos, com muitas atividades. Essa figura de linguagem que é utilizada pelo apóstolo Paulo descreve para a gente que a vida cristã é uma vida cheia de emoções. A emoção, por exemplo, de ser um soldado de Cristo. A vida cristã, ela envolve a gente também nesse desafio de ser um atleta de Cristo. A vida cristã também envolve a gente no desafio de sermos mordomos para a glória de Deus. Mas a vida cristã também nos envolve agora na agricultura pastoral, de cuidar de pessoas, de estar fora dos holofotes, mas trabalhando para a glória de Deus, para no final dessa carreira receber a recompensa que são os frutos de Deus em nossas mãos.
Outro detalhe bíblico que nós aprendemos a respeito dessa perspectiva é que nenhum agricultor preguiçoso consegue obter vitória, os frutos nas suas mãos. É necessário trabalhar, é necessário se dedicar. Observe o que está escrito lá em Provérbios capítulo 20, versículo 4, com os teus alunos. A Bíblia destaca muito bem sobre a necessidade de estarmos envolvidos na obra do Senhor. Em Provérbios também, capítulo 24, versículos 30 e 31, traz outra abordagem riquíssima que você pode trabalhar. Aquele que é chamado para a obra de Deus não pode ser um preguiçoso, mas ele é um trabalhador. Ele se envolve para a glória de Deus. Ele se envolve para exaltar a Deus. É um árduo trabalho de acordar cedo, de servir, de se preparar em um sermão, de orar, de visitar, de estar trabalhando contra as ervas daninhas que procuram distorcer o evangelho, de prover exatamente o cuidado nessa lavoura de Deus para exaltar a Cristo em fidelidade nesse discipulado. Eu espero que você também seja dedicado em servir ao Senhor. Defende a tua liderança, o teu pastor confiou a você um cargo na igreja, então se dedique nesse ministério, se dedique para a glória de Deus. Você que é professor da EBD, se dedique para a glória de Deus, ministre uma aula de excelência para a edificação dos teus alunos. O segundo subtópico, já avançando no terceiro ponto, trata então sobre o seguinte argumento: o árduo trabalho no reino de Deus. O reino de Deus ele é envolvido por um árduo trabalho. A partir da perspectiva, então, dos autores da lição, nós aprendemos que nessa sociedade materialista é um grande desafio viver pela fé. A lição traz para a gente a abordagem da necessidade de vivermos pela fé, crendo em Deus, na dependência de Deus e na soberania de Deus. Pega isso. O apóstolo Paulo ele nos ensina a respeito dessa abordagem, que aquele que é agricultor, aquele que está envolvido na obra de Deus nesse discipulado, ele planta pela fé. Olha, nós pregamos, nós discipulamos, nós anunciamos a Jesus pela fé, mas a obra quem realiza é o Espírito Santo de Deus. É ele que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E é esse Espírito Santo de Deus que trabalha com paciência. O papel do agricultor é trabalhar com paciência. Tiago capítulo 5, versículo 7, traz uma abordagem tremenda sobre isso. E se você quer receber os frutos nas tuas mãos, se dedique em servir ao Senhor, para que você possa colher com júbilo, com alegria. E é tão lindo quando você se dedica para a glória de Deus, porque isso demonstra então a fidelidade que você exerce exaltando a Cristo nesse ministério. E já avançando, terceiro e último subtópico da nossa lição trata então sobre o seguinte argumento: sempre haverá uma recompensa pela dedicação do reino de Deus. Glória a Deus. Os valores do reino de Deus, conforme os autores da lição, envolvem o amor de Deus, a justiça. E esses valores do reino, na realidade, trazem para a gente a riqueza, o prêmio por nossas ações. A partir dessa abordagem, nós podemos retirar alguns princípios para aplicação na nossa vida. O primeiro princípio é: se você semeia no Espírito, você colhe no Espírito. Então há necessidade de semearmos santidade, santificação, servindo ao Senhor, colhendo então o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 6, capítulo 6, versículo 8 também. Também é necessário nós aprendermos que aquilo que nós plantamos, nós colhemos em nossas convicções, em crescimento, servindo ao Senhor. Quando o semeador ele se dedica em servir ao Senhor em obra, ele vence os desafios. Você que se dedica para a glória de Deus, você terá uma recompensa. À medida em que você ministra essa aula para adolescente, para jovem, servindo ao Senhor na tua igreja, pessoas vão crescer, amadurecendo na fé, e você que serve ao Senhor nessa dedicação, receberá a recompensa para a glória de Deus no discipulado que é realizado diariamente através dessas ministrações que você aplica em sala de aula. Que essa palavra, então, possa ter edificado você em sala de aula para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a tua vida, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram, eu fico tão feliz quando vocês fazem isso. Deixa teu comentário aí se essa aula foi edificante para a tua vida também.
Claro, se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda para ele ou para ela e se inscreve também no canal. Se você desejar o meu material, tá disponível no link na descrição desse vídeo com as nossas propostas, tá? Para poder te ajudar em Cristo Jesus em uma assinatura do Facilita EBD. E é claro, você que está afastado de Cristo, a hora de voltar para Jesus é agora. Estamos disponíveis em oração por você, intercedendo por vida. Se você quer aceitar Jesus, você pode escrever no comentário abaixo aqui dizendo eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, pedindo a direção de Deus para a tua vida, para a glória de Deus. Como dica de leitura, para construir essa aula, eu utilizei o texto dos autores da lição. Como o Tiago Brasil, o Marcelo e a Thelma Bueno, que trabalham de forma sensacional a perspectiva e a abordagem dessa lição. Esse texto é da editora CPAD, vale a pena você ter em mãos, está lá no site disponível para você. Também quero indicar para você o texto do Dietrich Bonhoeffer, Discipulado, vale a pena você ter esse material em mãos e estudar, ler esse texto. Vale a pena para edificar a tua vida. Também quero indicar um texto, Formação Espiritual. Esse texto é da editora Mundo Cristão, que trata sobre a abordagem muito legal do discipulado para te edificar em Jesus. E também para construir a aula, eu utilizei o comentário do Hernandes Dias Lopes, especialmente da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, nessa abordagem bíblica com você. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na lição de número 8, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto. Quem segue a Cristo, compartilha a mensagem da graça. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.